Fala galera que sempre nos acompanha aqui no Facebook e que também está acompanhando, está assistindo esse vídeo no nosso canal no YouTube, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, Sol Babalu. Se você está assistindo esse vídeo aí no YouTube, não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Se curtir, dá o seu like aí, também se não curtir, dá o dislike, fica à vontade. Bom, como eu anunciei ao longo do dia aí, eu estou passando hoje para bater um papo com vocês sobre um tema que o pessoal tem me perguntado muito no plantão de dúvida do SES, que é um tema muito recorrente também aí, o pessoal encaminhando nas redes sociais e que também ganhou uma certa relevância por causa do início de um julgamento no STF na quinta-feira próxima passada. Mas antes de eu falar qual é o tema, como eu tinha prometido, eu sou um homem, não sou um prato de papa, eu vou dedicar esse vídeo ao meu patrão Tainan Rios. Acho que é assim que pronuncia, Tainan Rios. Um abraço para você, Tainan, galera. Eu tinha interagido com ele aí através das redes sociais e tal, e eu tinha prometido que eu ia dedicar um vídeo a ele, então tá aí, Tainan, tá dedicado o vídeo a você. Pois bem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história do gênero natural, do gênero social e de como isso impacta as caracterizações no âmbito do direito penal. E como eu disse a vocês, na quinta-feira agora passada, no dia 20, o STF iniciou uma discussão esta que não foi concluída ainda, acerca de se seria provável ou não a alteração do gênero no assentamento de registro civil, mesmo que não tenha ocorrido a cirurgia de mudança de sexo. Porque perceba, hoje o que se tem como jurisprudência dominante, e também o que boa parte da doutrina advoga, é que a pessoa que nasceu com o sexo masculino, ela poderia alterar o seu registro civil, mudando para o sexo feminino, se houvesse sido realizada a cirurgia de mudança de sexo. O STF iniciou a discussão sobre a possibilidade ou não dessa alteração do registro civil sem a necessidade da cirurgia de mudança de sexo. Mas veja, isso é uma questão civil que não me cabe discutir. O que eu quero aqui é discutir com vocês quais seriam os impactos penais de tal situação e como é que nós devemos tratar isso no âmbito penal hoje, ok? Professor Gabriel Habib chegando aí, um dos grandes professores de Direito Penal e Processual Penal desse país, um colega de trabalho do SES, uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter aí como colega de trabalho, colega de docência, grande autor também, um dos melhores livros de legislação extravagante desse país, o professor Gabriel Habib. Obrigado, Gabriel, pela audiência, bem-vindo, é um prazer ter você aqui na nossa transmissão. Então, galera, para que nós possamos levantar essa discussão no âmbito do direito penal, já vamos começar aqui abrindo um primeiro parêntese. Qual é o primeiro parêntese? O que seria a diferenciação básica entre gênero natural e gênero social? Quando nós falamos em gênero natural, nós estamos falando do sexo de nascimento do indivíduo. O gênero natural se subdivide em masculino ou feminino. As pessoas nascem homem ou mulheres. Agora, e o que seria o gênero social? O gênero social é o gênero que o indivíduo, no exercício da sua liberdade, escolhe para se portar perante a coletividade. Quando nós falamos em gênero social, nós estamos nos referindo a uma opção, a uma escolha, a um pleno, escolha no sentido de pleno exercício de liberdade que o indivíduo tem de como ele quer ou não se portar perante a coletividade. Existem hoje mais de dois gêneros sociais. Você tem o gênero masculino, o gênero feminino, o gênero andrógeno. Há quem chegue a falar de 8 a 10 tipos diferentes de gêneros sociais. O que se levanta em debate nesse momento é quando há uma divergência entre o gênero natural e o gênero social. Como é que nós devemos tratar essa divergência à luz dos institutos do direito penal? Porque se não, observe. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que o indivíduo nasceu com o sexo masculino
E ele, no exercício da sua liberdade, opta por se portar socialmente como se mulher fosse. Eu tenho uma divergência entre o gênero natural, nasceu com o sexo masculino, e o gênero social, apresenta-se, porta-se perante a coletividade como sendo mulher. A mesma coisa poderia acontecer, a mesma lógica poderia ser aplicada da seguinte forma: a pessoa nasceu com o sexo feminino, gênero natural feminino, mas entendeu por bem, no exercício da sua liberdade, portar-se perante a coletividade como se homem fosse, gênero social masculino. Nessas situações onde haja essa divergência entre o gênero natural e o gênero social, o que deve ser levado em consideração para caracterizações penais? Por exemplo, para a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, segundo o STF, busca trazer uma proteção a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O STF já bateu o martelo no sentido de que a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, não são aplicáveis na defesa de homens, de pessoas do sexo masculino. Isso é jurisprudência consolidada do STF. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha só podem ser aplicadas na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E o STF fundamentou esse posicionamento partindo da seguinte premissa: historicamente e socialmente há uma diferença entre homens e mulheres. Por favor, eu não estou dizendo que homem ou mulher é maior, mais importante ou menos importante, que mulher é inferior, que mulher deixa de ser. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o STF justificou o entendimento que a Lei Maria da Penha deveria ser usada exclusivamente na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, não podendo ser aplicada na proteção de homens, com o argumento de que, através da análise da evolução histórica da sociedade brasileira e do contexto social, é notório que há uma diferenciação entre homens e mulheres. A sociedade brasileira ainda não conseguiu chegar a um ponto de equidade entre homens e mulheres, o que, em minha opinião, está atrasado demais, já deveria ter atingido esse ponto. As mulheres, elas têm um peso na sociedade distinto do peso dos homens, que não era para ter. Então, a Lei Maria da Penha vem tentar trazer, quando diz o STF que a proteção dá-se exclusivamente à mulher, a Lei Maria da Penha vem tentar trazer um equilíbrio para algo que, histórico e socialmente, é visto como desequilibrado. Que a mulher necessita de uma proteção adicional, isso é um fato, pelo menos eu concordo com isso. Isso não quer dizer que ela seja inferior ou superior, mais frágil ou menos frágil. Isso quer dizer que existe sim uma formação histórica, uma formação cultural que é patriarcalista, que valoriza o homem em detrimento da mulher e que, consequentemente, a lei deve buscar equilibrar o que é desequilibrado. Essa foi a lógica do STF. Pois bem, daí surge a primeira indagação. Ok, a Lei Maria da Penha só protege mulheres, mas nós deveremos considerar neste caso o gênero natural ou o gênero social. A mulher, aspas, que está sendo protegida nos termos da Lei Maria da Penha, é a mulher no sentido de sexo de nascimento, gênero natural, ou seria a mulher no sentido de postura social, gênero social? Bom, eu vou dar o posicionamento que nós temos até agora e vou dizer depois o que é que eu percebo que há de acontecer com esse posicionamento. Atualmente, o posicionamento que o STF segue é no sentido que se leva em consideração o gênero natural. Quando se fala em aplicação da tutela da Lei Maria da Penha, o STF, o STJ e boa parte da doutrina leva em consideração o gênero de nascimento, o gênero natural. Um detalhe para os concurseiros: se você está estudando para provas de Delta, se você está estudando para provas de DPC e você vai fazer algum concurso elaborado por uma banca chamada FUNCAB, que é do Rio de Janeiro,
A FUNCAB já teve a oportunidade de se manifestar a este respeito na prova de delegado do Estado do Pará. A primeira prova foi cancelada, porque cancelaram uma prova e fizeram outra. Na primeira foi cancelada e a FUNCAB disse que a Lei Maria da Penha era aplicável na proteção de travestis, de pessoas que socialmente se portavam como mulher. O posicionamento da FUNCAB, externado na primeira prova de DPC do Pará, insisto, a prova que foi anulada, foi um posicionamento contrário ao instituto estabelecido pelo STF. Então, se você está fazendo aí concurso, você está estudando para a prova de DPC e a banca que você está em vista, a banca que você está observando é a FUNCAB já deixou claro que não segue esse posicionamento do Supremo. Os professores que compõem a banca, os doutrinadores que são adotados pela FUNCAB, eles não seguem essa ideia do STF. Na regra geral dos concursos, provas elaboradas pelo CESP, SEBRASP, Fundação Getúlio Vargas, FCC, o posicionamento que eu recomendo que seja seguido é o que o STF tem até agora, que a Lei Maria da Penha protege mulheres no sentido de gênero natural, de sexo de nascimento, mas fica o alerta, a FUNCAB não segue esse posicionamento. Pelo menos foi isso que ela deixou claro na prova do DPC do Pará. Tranquilo? Uma outra situação, nós temos o crime de feminicídio. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, em combinação com o parágrafo 2º-A do Código Penal. O que é feminicídio? É o homicídio qualificado quando este tem por vítima a mulher, desde que a mulher seja morta em um contexto de violência doméstica e familiar ou em uma situação que deixe claro que o agente delituoso tem um descabo, um preconceito, um menosprezo em relação ao fato de ser a vítima do sexo feminino. Me permita aqui abrir um parêntese. Eu vejo muita gente metendo a mão na caixa dos peitos e dizendo: todas as vezes que uma mulher for vítima do crime de homicídio, nós estaremos diante do feminicídio. Nananina, não. Isso não procede. A mulher vítima do homicídio só caracterizaria, o fato de uma mulher ser vítima do homicídio, só faria suscitar a qualificadora do feminicídio se ela fosse morta em um contexto de violência doméstica e familiar, e a definição de violência doméstica e familiar está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, ou então se ela fosse morta em uma situação que deixe claro que o meliante tem desprezo, descabo ou menosprezo em relação à condição de ser a vítima do sexo feminino. E aí vem a pergunta: a qualificadora do feminicídio, ela se aplica levando isso em consideração o gênero natural ou o gênero social? Bom, pessoal, segundo o posicionamento que nós temos hoje, eu não estou dizendo que é certo ou errado, e daqui a pouco, inclusive, vou pedir licença para externar minha opinião. Mas, segundo o posicionamento que nós temos hoje, o que deve ser levado em consideração, majoritariamente, é o gênero natural. Cuidado, de novo, isso é fundamental. Para que nós tenhamos o homicídio qualificado pelo feminicídio, a vítima tem que ser mulher. Mas não basta que a vítima seja mulher para que a qualificadora seja manifesta. A qualificadora será manifesta quando a mulher for morta em um contexto de violência doméstica e familiar, e o Código não diz o que é violência doméstica e familiar, você tem que ir para a Lei Maria da Penha, ou se houver preconceito, descabo ou menosprezo em relação à condição de ser a vítima do sexo feminino. E esse sexo feminino a qual a lei faz referência, atualmente deve ser levado em consideração o sexo de nascimento, o gênero natural. Todavia, pessoal, nós conseguimos perceber na nossa doutrina, nós conseguimos perceber na nossa jurisprudência uma tendência cada vez maior, e até no contexto da nossa sociedade, uma tendência cada vez maior de substituição do sexo, do gênero ligado ao sexo de nascimento, pelo gênero social. Me permita agora, inclusive, abrir um parêntese aqui e externar uma opinião pessoal. Eu costumo dizer
que nós devemos ser defensores de toda e qualquer forma de liberdade. Eu não vou entrar aqui no mérito se seria uma vocação, uma orientação, uma opção sexual. Eu, particularmente, não gosto da expressão opção sexual. Eu prefiro, acho mais técnico a expressão orientação sexual. Mas eu não adentrarei nessa análise aqui terminológica, se o certo é vocação, opção ou orientação. Eu sou um exímio defensor de todas as formas de liberdade, sejam liberdades de gênero, sejam liberdades de expressão, sejam liberdades de qualquer outra natureza. Eu acho que o que deve ser valorizado é a forma que o indivíduo entende ser razoável de se portar perante a coletividade. Eu particularmente entendo que mais relevante do que o gênero natural deve ser o gênero social. Vou lhe dar alguns exemplos. Em algumas seccionais de OAB, hoje nós já temos advogados que são registrados com o seu gênero social. Há uma divergência entre o sexo de nascimento e o gênero social e adota-se o gênero social. No âmbito do serviço público, já existem pessoas que são tratadas dentro do funcionalismo público, inclusive para fins de expedição de identidade funcional, inclusive nas corporações policiais, pelo seu gênero social. Eu particularmente conheço, eu digo particularmente, conheço o caso, não a pessoa, é bom que fique claro, eu conheço o caso em 5 estados da federação, onde as polícias militares têm pessoas, têm combatentes de bem, que são registrados, tratados e possuem identidade funcional baseada no gênero social. Então, a tendência natural, certo, que se percebe hoje é uma evolução da observação do gênero natural, que vai sendo mitigado em favor da observação do gênero social. Até porque, pessoal, vamos ser muito razoáveis. Se o indivíduo entende que quer se portar como mulher, é um direito inalienável dele. Me desculpem os puristas, eu não estou aqui para querer impor minha visão a quem quer que seja, eu respeito todas as opiniões, elas podem ser favoráveis, contrárias às minhas, externo inclusive loas a quem pensa de forma diferente. Mas eu acho, dentro de um Estado de Direito, de uma extrema violência, você querer dar um tratamento diferenciado a alguém, porque esse alguém entende por bem se portar como mulher perante a coletividade ou entende por bem se portar como homem. É um exercício de uma liberdade. Se o indivíduo ele se sente mulher, ainda que tenha nascido com o sexo masculino, nós devemos defender o seu direito de se mostrar como mulher, ser tratada como tal e assim ser protegida pela legislação. O Brasil, isso é uma opinião minha, tá? Eu estou falando em meu nome, professor Giovanni Moraes, no exercício da minha liberdade de cátedra que me é assegurado pela Constituição Federal de 88. O Brasil não pode conviver com casos como o da Dandara, o Brasil não pode conviver com situações onde a pessoa, porque quer usar calça, quer usar saia, quer se portar como homem, quer se portar como mulher, ela seja tratada desta ou daquela forma. O que interessa é ser uma pessoa que contribui ativamente para a coletividade. Que país é esse que prega o Estado de Direito, que se diz signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que se diz pregador e defensor dos direitos humanos e que vai admitir que se viole uma liberdade intrínseca do ser humano de se portar como entenda razoável a coletividade? Qual mal faz aquele que, nascendo com o sexo masculino, deseja se portar e ser tratado como mulher? Ou qual mal faz aquele que, nascendo do sexo feminino, deseja se portar ou ser tratado como homem? Ou deseja até ser andrógeno, ou deseja ter as duas vertentes? É um direito dele. A legislação brasileira ela tem que evoluir nesse ponto. E eu acredito que o STF está fazendo com o início dessa discussão é essa evolução. É de uma violência, em minha opinião, extremada, você dizer, não, tudo bem, quer ser tratado como mulher, faça uma operação de mudança de sexo, vá para uma mesa de cirurgia, se submeta a uma cirurgia, porque o Estado brasileiro só aceita lhe reconhecer civilmente como mulher se você cortar sua genitália de nascimento. Isso não me parece razoável. E pelo que eu pude perceber a partir desse julgado do STF, tende
tende a ser a tendência natural do STF hoje, optar cada vez mais pelo gênero social. Muitos tribunais de justiça de estados aí já estão migrando para essa opção de gênero social. Todavia, eu sou professor e sou professor de aluno que vai fazer prova da OAB, sou professor de aluno que vai fazer prova de DPC, de DPE, de MP, e eu preciso dar aqui o posicionamento para a prova. Então eu faço questão de repetir o que eu falei no começo da transmissão. Se você for fazer hoje uma prova de OAB, se você for, por exemplo, galera que está me assistindo que vai fazer a prova do 22º Exame Unificado, segunda fase, 22º Exame Unificado. Se cair na sua prova agora, da segunda fase do 22º Exame Unificado, o crime de feminicídio só pode ter como vítima a mulher, gênero natural ou social? Gênero natural. A não ser que você tenha uma pessoa que nasceu homem, fez a cirurgia de mudança de sexo e já tem alteração no registro de assentamento civil. Você que vai fazer prova, você fosse fazer uma prova hoje de DPC e lhe perguntasse, a Lei Maria da Penha só protege mulher, gênero natural ou social? Gênero natural. O que vale hoje é o que ainda tem consolidado. O que o STF começou a discutir é uma possibilidade de valoração maior ainda do gênero social, e se essa valoração do gênero social for reconhecida, com a possibilidade de alteração de assentamento de registro civil sem a necessidade da cirurgia de mudança de sexo, pode ter certeza que isso vai produzir reflexos no âmbito penal. Se isso sair nesse primeiro semestre, pode ter certeza que no segundo semestre nós já teremos no STJ e no STF posicionamentos, por exemplo, reconhecendo o feminicídio num caso absurdo como esse da travesti Dandara, que foi morta por mero preconceito em relação ao fato dela se portar como mulher. Não se reconheceu o feminicídio, por quê? Porque o gênero de nascimento era masculino. Como eu disse, não me parece razoável. Ok? Essa é a ideia, esse é o posicionamento. Inclusive, me fizeram uma pergunta hoje no decorrer ao longo do dia, quando eu anunciei que ia fazer essa transmissão, uma pessoa me mandou uma mensagem lá no plantão de dúvida dizendo assim, professor, mas perceba, a religião estabelece uma coisa, eu respeito demais todas as vocações religiosas, mas o Estado brasileiro é um Estado laico. Na verdade, o Estado brasileiro é um Estado que reconhece a existência de uma divindade, é tanto que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 diz: nós, representantes do povo brasileiro, sob graça e proteção divina, sob a graça e a proteção de Deus, o Estado só pode buscar a proteção de uma divindade se ele reconhecer a sua existência e validade. Mas o Estado brasileiro não tem religião oficial. E se o Estado brasileiro não tem religião oficial, a análise dos institutos jurídicos não pode ser feita à luz de uma premissa religiosa. A análise dos institutos jurídicos tem que ser feita à luz de uma premissa, não diria nem cartesiana, eu diria humanista, montesquiana no sentido de uma valorização das esferas de atuação estatal e sempre de proteção e valorização do indivíduo. Por isso que eu acredito e vejo isso com excelentes olhos, que cada vez mais se busca a valoração do gênero social, inclusive, se isso acontecer no âmbito civil, vai refletir no âmbito penal, em detrimento do gênero natural. Tranquilo? Beleza? Novo de loja? Deixa eu ver quem é que está por aqui agora, quem é que está acompanhando, a galera manda mensagem aí na hora, mas eu não consigo falar e ler. Se eu ler, eu me desconcentro, se eu falar, eu não leio. Então chegou a hora de ver. Tá aqui o Cleiton Campos, tá aí na área. Leila Cardoso, passou no 18º exame, um abraço, Leila. Bruna Carolina, valeu, Bruna. Rafael Carvalho, fala, macho velho, fala, meu patrão, um abraço para você. Abidô Tomé tá por aqui. Leila Cardoso, saudade suas palavras de otimismo, valeu, Leila. Lenilda Moreira tá por aqui. A Bruna Carolina de Curitiba, no meu Paraná, terra boa, Curitiba. Cristiano de Souza, valeu, estamos sempre pela área, obrigado, Cristiano, pelo carinho. A Cristine Martins, Tainã Rio. Tainã, eu dediquei esse vídeo a você, o comecinho aí, lembra que eu falei com você lá na mensagem? Eu dediquei a você, veja depois o comecinho aí que está dedicado a você. Sueli Aragão, valeu. A Sara Correia de Manaus, a Bruna Chá, eu acho que é assim que pronuncia, obrigado, Bruna. Zu Cortez de Belém do Pará, o Ayrton Alves, obrigado, Ayrton, valeu demais. Thaís Fernandes de Crateús, Juninho Guering, eu acho, PLGG, manda abraços para Campo Novo do Mato Grosso.
Abraço para Canto Novo do Mato Grosso, estamos juntinho aqui. Vivian Menezes, Piauí, estamos na área. Vou estar no Piauí semana que vem, na minha querida cidade de Floriano, no Piauí, Universidade Estadual de Floriano. Edson Amaral de Ponta Grossa, no Paraná. Laís Milani, Telen Barroso de Itapajé, no meu Ceará. Silvana Brito, passei no sexto exame, parabéns, doutora. Kelly Ribeiro de Iguatu, pertinho do Crato. Cadê? Camila Batista de Brasília. Jonathan Vinícius. Isabela Jansen, Maranhão em peso, assistindo, valeu. Um abraço para Timon no Maranhão. Vou estar em São Luís do Maranhão, dia 5 com a galera lá. Raquel Castro de Brasília, Mila Regina tá na área aqui, Mila Regina, nossa monitora, ajuda a gente demais. Acabou alguém do Cratinho, passou aí, eu só não vi o nome. Galera de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Luan Bob, Raquel Salles, camarada Daniel, camarada Guiv na área aqui, Wesley Souza. Pede, professor, tem perigo de usar marca-texto no Vadmec? Tem não, cara, pode usar do tanto que você quiser, só não faça escrever. Érica Carneiro, Mila, insegurança é meu nome. Érica, olha, as pessoas, quanto mais inseguras estão, mais chance tem de passar no exame de ordem. É impressionante, Érica. Eu nunca vi a criatura para ter mais condição de passar do que o povo que está inseguro. Galera de São Luís de Montes Belos, Goiás, João Ricardo de São Paulo, manda um beijo para a prof. Ana Cristina. Venha-se embora, Carla Lemos. E como eu costumo dizer, é todo mundo e a mulher de seu Raimundo. Se você gostou desse vídeo, está assistindo no Facebook, compartilhe o vídeo aí, dá um like, fortalece nosso lado. E se você está assistindo no YouTube, gostou, dá uma curtida, dá um like aí, não esquece de se inscrever no nosso canal. Beleza, crianças? Fica sempre ligado no pezinho da conversa. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.